E aí vamos então ver aí um exemplo de aplicação do nosso relé. Tá? Então aqui eu coloquei uma fonte, tenho aqui um interruptor, tenho aqui um relé, e tenho aqui um determinado circuitinho, AC, né, 220 ou 127, e uma lâmpada, né, que deve ser alimentada, no caso aqui, com 220 nessa tomada. Aqui eu teria uma tomadinha. Bem, aqui então eu vou fazer a ligação da bobina do relé. Então vou pegar essa parte aqui e vou ligar aqui, ó, na bobina, né, e vou pegar aqui essa chave e vou ligar no nosso B1. Então o que vai acontecer aqui? Cada vez que eu aperto essa chave, né, cada vez que eu apertar, essa bobina vai circular uma corrente por ela, né, e aí vai gerar um campo magnético que vai fazer esse relé atracar. E aqui como que eu vou fazer para que eu possa acender essa lâmpada, então, a partir de apertar essa chavinha aqui, né, essa chave push button? Eu posso vir aqui com a minha fase, né, ou uma das fases, né, se for 220 são duas fases. Eu ligo ela, por exemplo, no comum, né, liguei no comum. O normalmente aberto eu vou ligar ela aqui nesse lado da lâmpada, né, e o outro lado da lâmpada eu vou ligar no neutro, ou no caso do 220 seria então uma outra fase, tá? Então se for 220 aqui eu tenho uma segunda fase, tá? Bom, e aí eu fiz essa ligação. E o que acontece então quando eu apertar, né, esse push button, né, essa chavinha que eu tenho aqui? Quando eu aperto esse push button, ele vai mudar de estado, e aí o que vai acontecer com essa lâmpada? Vai acender, tá? Então por quê? Porque eu apertei, circulou corrente pela bobina, né? Então sem apertar, né, não tem corrente, não tem lâmpada acesa, mas porque aqui tá o comum está ligado no normalmente fechado. A hora que eu apertar essa chave, né, para que vai circular corrente por aqui, e aí ele vai atracar o relé, ligando então o comum, né, no normalmente aberto. É justamente o contatinho que faltava aqui para que essa lâmpada, para que o circuito aqui fechasse, né? Onde eu tenho uma fase ligada na lâmpada e a outra fase também ligada na lâmpada. Olha só que legal então que a gente tem uma aplicação aí do relé, tá? Um outro caso que a gente pode ter, né, a gente pode também fazer, é pegar aqui, por exemplo, uma dessas fases, né? Então aqui eu teria uma outra fase. Eu pegar uma dessas fases, posso colocar aqui no normalmente fechado, né? E colocar aqui o comum, né, na lâmpada, né? Pegar esse outro lado da lâmpada, ligar aqui nessa outra fase, se for 220, ou neutro se for 127. Aqui eu vou fazer a mesma ligação da chavinha, né? Tenho aqui a ligação da chavinha na nossa fonte, olha. E aí eu tenho justamente, à medida que aí o que vai acontecer, né? Sem apertar a chave, né, eu tenho o meu comum ligado normalmente fechado, né? O que acontece se eu não apertar essa chave? Se eu não apertar essa chave, a lâmpada vai ficar acesa. Tá? A lâmpada está acesa sem apertar a chave. Quando eu apertar essa chave, né, então fechando aqui esse contato, porque eu apertei a chave, vai circular uma corrente pela bobina do relé. Circulou uma corrente pela bobina do relé, ele vai atracar, ou seja, o comum deixa do contato com o normalmente fechado e passa a um contato com o normalmente aberto. E aí a lâmpada apaga. Então aqui a gente fez uma outra forma, né? Onde você apaga a lâmpada quando você aperta a chave. Se você não aperta a chave, a lâmpada fica acesa, né? Diferente do exemplo anterior, tá? E uma outra forma que nós temos, né, de uso do relé, tá? Para a gente aprofundar aí no como funciona o relé, é a ponte H, tá? Antes da gente falar da ponte H, né, que envolve motor, reversão de motor, só falando um pouquinho sobre os motores, um funcionamento do motor de tensão contínua, tá? Quando eu ligo aqui o motor dessa forma, tá? Eu ligo o positivo desse lado e o negativo desse lado,
esse motor ele vai girar num sentido, tá? Se eu inverter a polaridade, né, ligar o negativo desse lado e o positivo desse lado, né, então eu tenho aqui as polaridades trocadas, né, o que vai acontecer com esse motor? Ele vai girar em outro sentido. Então, no caso aqui, esse motor ele poderia girar nesse sentido, né, e esse motor giraria num outro sentido, no sentido contrário. Então, um giraria no sentido horário e o outro giraria no sentido anti-horário. Eu falo isso, então, para você entender, né, que para que eu possa trocar, né, a polaridade, quando eu troco a polaridade da tensão em cima do motor de tensão contínua, eu estou mudando o sentido com que esse motor vai girar. Legal? Então, para fazer a nossa ponte H, nós vamos precisar aqui de 2 relés, né? E um motor, né? Mais 2 chavinhas push bottom, aquela chavinha que ela tem uma molinha, você aperta e ela volta, né? Ela só vai fechar contato enquanto você estiver segurando nela, tá? Então uma chave aqui e outra chave aqui. Qual que é o objetivo da ponte H? A ponte H ela é um circuito, né, que tem o objetivo de você acoplar um motor, né, 2 relés e duas chaves push bottom, né, e aí você aperta uma chave, o motor vai girar num sentido. Você aperta a outra chave e o motor gira em outro sentido. Isso funciona, por exemplo, se você tem um carrinho de controle, né, de controle remoto. Você aperta um botão e ele vai para frente, aperta outro botão e ele vem para trás. O portão é um portão eletrônico, né? Você aperta um botão ele abre, você aperta outro botão ele fecha. Tá? Então os circuitos que trabalham com esse esquema são os circuitos que utilizam ponte H. Então aqui a gente, nesse caso, a gente vai pegar aqui o comum dos 2 relés e vamos ligar ele ao motor, né? Então cada um a gente vai ligar aqui em um lado do motor. Então um lado do motor, agora a gente vai ligar o outro lado do motor, tá? Tá aqui o comum. Aqui o normalmente fechado a gente vai ligar no VCC, né? Num positivo, tá? Vou imaginar que esse motor seja de 12 volts, eu vou colocar aqui 12 volts. O normalmente aberto, né? Nós vamos colocar aqui no GND. Aliás, eu vou só trocar aqui, eu vou colocar essa parte aqui, em vez de ligar o nosso VCC em cima, eu vou ligar embaixo. Dá certo também ligando em cima, mas por conta do espaço aqui ficaria melhor. Então aqui a gente conecta o GND, né, nessa parte de cima aqui, e aqui a gente conecta então no VCC. Tá? Então aqui vamos colocar, por exemplo, 12 volts o nosso motorzinho, tá? Então vou colocar aqui 12 volts de VCC. Aqui no normalmente fechado eu faço igual. O importante é fazer igual. Não importa se o normalmente fechado vai no GND e o normalmente aberto vai no VCC, ou se você trocar não tem problema. O importante é que eles fiquem iguais. Então normalmente fechado você coloca no GND, né? E o normalmente aberto a gente conecta então no VCC. Então tá aqui, eu vou ligar nos 12 volts, né? Partindo do princípio então que esse motor ele precisa de 12 volts para funcionar. E aqui nós vamos ligar então um lado da chave no VCC, o outro lado da chave na bobina, né? Em um lado da bobina. Aqui eu vou juntar os dois lados da bobina, um de cada relé, né? Eu vou ligar aqui no negativo. E vou pegar aqui esse B2, também vou conectar a chave e vou ligar no positivo. Bom, tá pronto aqui a nossa ligação. Então qual que é a ideia aqui, né? Quando você apertar essa chave, né? Se eu apertar a chave dessa bobina, que está ligado nessa bobina, essa bobina esse relé vai atracar, né? Se eu apertar essa chave dessa outra bobina, né? Esse outro relé quem vai atracar. Então, primeiro eu vou apertar essa chave aqui, né? Eu vou apertar essa chave. Apertando essa chave vai circular uma corrente por aqui.
e aí esse relé vai atracar, né? Atracando esse relé, o que vai acontecer? Eu vou, aliás, antes de atracar o relé, né, sem atracar o relé, sem apertar nenhuma chave, eu tenho aqui 0 volts e 0 volts, né? Um lado aqui esse lado do motor está ligado através do comum e normalmente fechado no 0, então eu tenho aqui 0 e outro lado também está conectado no terra, então eu tenho 0. 0 e 0, ou seja, o motor está parado porque eu não tenho alimentação. Bom, e aí como eu falei, né, apertando essa chave, vai circular uma corrente por aqui, circulou uma corrente, esse relé vai atracar. Esse relé atracando, o que acontece? Eu mandei 12 volts para cá, ou seja, eu deixei aqui positivo e aqui negativo, né, em cima do motor. E aí o motor vai girar, né, o motor vai girar em um sentido, ele vai estar girando, sei lá, no sentido horário. A hora que eu tirei o dedo dessa chave aqui, ele vai voltar para o estado que ele estava, e aí ele volta para esse 0 volts, e o motor para. Se eu apertar a chave de baixo, né, agora eu vou apertar essa chave aqui, né, apertando essa chave, o que vai acontecer? Vai passar uma corrente por esse relé, né, por essa bobina, e aí é esse relé que vai atracar, né? Atracando, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, o positivo, né? Porque agora ele passou a ficar ligado nos 12 volts, né? Então eu vou ter aqui positivo na parte de baixo e a parte de cima vai continuar no negativo. Então perceba que nessa situação o motor vai girar num outro sentido diferente desse anterior, tá? E aí, se eu se eu desapertar, ele volta para o anterior, tá? Então, nesse caso, se eu aperto a chave de cima, o motor gira para um lado. Se eu aperto o de baixo, o motor gira para o outro lado, né? Porque eu troquei justamente a polaridade. Aí tem aquele que se questiona, né, o que aconteceria se eu apertasse as duas chaves, né? Se eu apertasse tanto essa chave de cima, né, como a chave de baixo, então eu sei que essa chave de cima faz o motor ir para um lado. Essa chave de baixo faz o motor ir para o outro lado. Se eu apertar as duas ao mesmo tempo, o que será que acontece? Vamos ver juntos. Apertei a de cima, atracou o relé, mantive ela pressionada, apertei a de baixo, atracou o relé também. Só que aqui o que acontece? Eu estou mandando 12 volts na parte de cima, né, e estou mandando 12 volts na parte de baixo. E se eu perguntar para você qual é a diferença de potencial que eu tenho sobre o motor, ou seja, qual é a tensão que eu tenho sobre o motor? Será que é 12 volts ou seria 12 menos 12? Porque se é diferença de potencial, então eu vou ter 0 volts. Então, mesmo se eu apertar as duas chaves, o motor fica parado. Então, realmente, apertei uma chave, ele vai para um lado, apertei outra chave, ele vai para o outro lado. Se eu não apertar nenhuma, o motor fica parado. E se eu apertar as duas, aí também o motor fica parado, certo? Então essa aí seria um exemplo de aplicação do relé, né? No caso do controle de sentido do motor, que é a função aí da nossa ponte H. Um grande abraço a todos e bons estudos!